Essencialismo. Greg McKeown. Capítulo 8. Dormir. Proteja seu patrimônio. Toda noite, quando vou dormir, eu morro. E quando acordo na manhã seguinte, renasço. Mahatma Gandhi. Jeff sentou-se na cama em pânico. Parecia que uma bomba tinha explodido dentro da cabeça. Suava, sentia-se desnorteado. Apurou os ouvidos com a máxima atenção. O que estava vendo? Tudo em silêncio. Talvez uma reação esquisita a algo que comera. Tentou voltar a dormir. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Então, alguns dias depois, aconteceu no meio do dia. Ele acabara de voltar da Índia e, a princípio, achou que poderia ser uma reação aos medicamentos contra a malária que estava tomando junto com o remédio que usava para dormir quando sofria os efeitos do jet lag. Mas quando a situação piorou, ele descobriu que a doença era mais complicada. Era como se estivesse sofrendo um ataque de ansiedade sem ansiedade, apenas com os sintomas físicos. Jeff era um caso clássico de pessoa bem-sucedida que tinha um desejo profundo de fazer algo pela sociedade. Ele era ambicioso, motivado e se empenhava em dar sua contribuição ao mundo. Estava na diretoria da empresa de microcrédito Kiva, recebera o título de empresário do ano da Ernst & Young e de líder jovem global do Fórum Econômico Mundial. Era um dos criadores de um fundo de investimentos de impacto e presidente executivo de uma entidade global de microcrédito que ajudava mais de 12 milhões de famílias pobres. Tinha 35 anos e estava no auge da carreira. Jeff viajava constantemente, o que costumava resultar em problemas para dormir. A empresa ficava em Seattle, com filiais em São Francisco, na Índia e no Quênia. Sua rotina consistia em participar de reuniões em Londres, depois passar 6 dias na Índia visitando 5 cidades diferentes, então ir a Genebra para horas de reuniões com investidores e voltar a Seattle para ficar apenas 1 dia e meio. Durante 3 anos, viajou 60% a 70% do tempo. Dormia em média 4 a 6 horas por noite. Aos 36 anos, porém, o ritmo de trabalho começou a ameaçar sua saúde e seu desempenho profissional. Os sintomas que surgiram nos ataques noturnos pioraram. Um a um, seus órgãos foram apresentando problemas. O ritmo dos batimentos cardíacos era aleatório. Ficar em pé, ereto, era dolorido. Jeff tinha que bater a comida no liquidificador porque não conseguia digeri-la de outra forma. A pressão arterial estava tão baixa que ele desmaiava caso se levantasse depressa demais. Foi parar 2 vezes no pronto-socorro. Não parava de dizer a si mesmo que reduziria o ritmo depois do próximo contrato. Então dizia que seria depois do outro ou de só mais um. Mas é claro que não fez nada disso. Tinha certeza de que, se continuasse em frente, tudo se resolveria sozinho. Não queria enfrentar as concessões exigidas para baixar o ritmo. Mas elas logo o alcançaram. Ele era forçado a cancelar reuniões na última hora por estar fraco demais para comparecer, ou dava uma palestra e não concluía seu discurso porque perdia o raciocínio, ficava confuso. Jeff começou a se perguntar se não estaria prejudicando a empresa mais do que ajudando. E estava mesmo. Finalmente, depois de um diagnóstico claro, o médico lhe deu 2 opções: tomar remédio pelo resto da vida para atenuar os sintomas ou se desligar de tudo durante 1 ano ou 2 para tratar a doença e se recuperar. A princípio, Jeff não aceitou nenhuma dessas soluções. Era um triatleta competitivo e achou que conseguiria aplicar a mesma lógica que usaria no caso de uma entorse do tornozelo ou de um rompimento de tendão. Disse ao médico, cheio de prepotência, que tiraria uns poucos meses de folga e voltaria com tudo. Ele tirou 2 meses de férias e, para sua surpresa, desmoronou por completo. Dormia 14 horas por noite, depois descansava o dia inteiro. Em alguns dias, nem se levantava da cama. Ficou totalmente inativo durante 1 mês e meio. Voltou se arrastando ao consultório do médico e admitiu que precisaria de mais do que 2 meses. Então se livrou de tudo o que gerava estresse em sua vida. Pediu demissão dos conselhos diretores e também decidiu sair da empresa. Ele explicou:
Foi muito difícil tomar a decisão de me desligar. Saí da reunião da diretoria com lágrimas nos olhos e disse à minha mulher: não era assim que eu queria abandonar minha cria. Jeff estabeleceu um plano totalmente dedicado à regeneração e à recuperação enquanto cumpria o protocolo de tratamento. Entre as medidas estava a reeducação alimentar e uma viagem com a família para o sul da França. O tratamento e a mudança de ares e estilo de vida deram certo. Com uma nova mentalidade, ele começou a pensar no que aprendera com a experiência. 2 anos e meio depois, Jeff estava na Tanzânia para um evento dos jovens líderes globais com o Fórum Econômico Mundial. Numa noite em que o microfone ficou aberto para quem quisesse falar, os que conheciam a sua história insistiram para que ele contasse o que aprendera ao grupo de 200 colegas bem-sucedidos. Com muita emoção, ele lhes disse que pagaram um preço alto para aprender uma lição simples, porém essencial. Proteja seu patrimônio. Proteger o patrimônio. O melhor patrimônio de que dispomos para dar nossa contribuição máxima ao mundo somos nós. Se não investimos em nós mesmos, em nossa mente, nosso corpo e nosso espírito, prejudicamos a nossa ferramenta mais eficiente e confiável. Uma das maneiras mais comuns de prejudicar esse patrimônio, principalmente no caso de pessoas ambiciosas e bem-sucedidas, é dormir pouco. Se deixarmos nosso instinto workaholic tomar conta, seremos engolidos por inteiro, como Jeff. Vamos nos desgastar cedo demais. Precisamos ser tão estratégicos conosco como somos com a carreira e a empresa. Temos que controlar nosso ritmo, cuidar da saúde e obter energia para explorar, prosperar e realizar. Nas muitas horas que passou descansando, Jeff começou a ver um paradoxo interessante no seu vício por conquistas. Para uma personalidade hiperativa e workaholic como a sua, forçar-se até o limite é fácil. Ele explica aos que têm um desempenho acima das expectativas. Se você acha que é tão forte que consegue fazer qualquer coisa, eis um desafio realmente difícil. Diga não a uma oportunidade e tire um cochilo. Aos 21 anos, eu também pensava que dormir era algo a evitar. Para mim, era um mal necessário, um desperdício de tempo que poderia ser usado produtivamente, coisa para os fracos, para quem não tinha força de vontade. A ideia de ser um super-homem e dormir poucas horas por noite era inebriante. Cheguei a experimentar algumas formas bastante drásticas e pouco convencionais de reduzir as horas de repouso. Depois de ler um estudo sobre o sono no qual alguns participantes tiveram que dormir apenas 20 minutos de 4 em 4 horas, resolvi tentar. Foi suportável durante algum tempo, mas logo descobri que, embora tecnicamente seja possível sobreviver desse jeito, dormir assim tinha os seus reveses. Por exemplo, descobri que eu ficava tecnicamente acordado, mas que durante esse período o cérebro mal funcionava. Era mais difícil pensar, planejar, priorizar ou ver o panorama mais amplo. Era complicado tomar decisões ou fazer escolhas e quase impossível discernir entre o essencial e o trivial. Logo ficou insuportável, mas eu ainda temava que quanto menos dormisse, mais conseguiria fazer. Portanto, adotei a nova tática de virar uma noite por semana. Então minha mulher, que não aprovava a prática, me mostrou um artigo que mudou completamente a minha opinião sobre o sono. O texto questionava a noção de que o sono era inimigo da produtividade e argumentava, de forma convincente, que dormir bem era de fato o propulsor dos altos níveis de desempenho. Lembro que o artigo listava grandes líderes empresariais que se gabavam de dormir 8 horas inteiras e que também citava Bill Clinton, que confessara que todos os grandes erros que cometera na vida resultaram da falta de sono. Desde então, tento dormir 8 horas por noite. E quanto a você? Analise sua rotina da semana passada. Dormiu menos de 7 horas em alguma daquelas noites? Dormiu menos de 7 horas algumas noites seguidas? Pegou-se dizendo e pensando com orgulho: não preciso dormir 8 horas inteiras. Posso sobreviver perfeitamente com 4 ou 5 horas de sono? Bem, embora haja gente realmente capaz de sobreviver com menos horas de sono, descobri
que a maioria das pessoas simplesmente ficou tão acostumada a viver exausta que se esqueceu de como é estar totalmente descansada. O não essencialista considera o sono mais um fardo numa vida já cheia de exigências e compromissos. O essencialista, por sua vez, sabe que o sono é fundamental para que possa funcionar em um nível elevado de contribuição quase o tempo todo. É por isso que, de forma sistemática e deliberada, dorme as horas necessárias para assim fazer mais, realizar mais e explorar mais. Ao proteger o próprio patrimônio, conseguem enfrentar o dia a dia com uma reserva de energia, criatividade e capacidade de resolver problemas para usá-la quando necessário, ao contrário dos não essencialistas, que nunca sabem quando nem onde serão vencidos pela própria fadiga. Os essencialistas escolhem fazer uma coisa a menos agora para fazer mais amanhã. Sim, é uma concessão, mas de forma acumulativa, essa pequena perda traz grandes recompensas. Não essencialista. Pensa, 1 hora menos de sono significa 1 hora mais de produtividade. Essencialista. Sabe, 1 hora mais de sono significa várias horas a mais de produtividade muito maior. Não essencialista. Dormir é para os fracos. Dormir é luxo. Essencialistas. Dormir é para quem tem alto desempenho. Não essencialista. Dormir provoca preguiça. Essencialista. Dormir é prioridade. Não essencialista. Dormir nos impede de fazer tudo. Essencialista. Dormir estimula a criatividade. Dormir permite alcançarmos o nível máximo de contribuição mental. Para acabar com o estigma do sono. No famoso estudo com violinistas que Malcolm Gladwell popularizou como a regra das 10.000 horas, Kay Anders Ericsson descobriu que os melhores violinistas passavam mais tempo estudando do que os colegas que eram apenas bons. Esse resultado comprova a lógica do essencialista ao mostrar que a maestria exige esforço concentrado e deliberado. É encorajador aprender que a excelência está em nossa esfera de influência e não uma bênção concedida apenas aos naturalmente mais talentosos. Mas também chega muito perto de estimular a mentalidade não essencialista de tenho que fazer tudo. Esse mito pernicioso, capaz de justificar mais e mais horas de trabalho com um retorno cada vez menor. No entanto, tudo fica muito claro quando examinamos uma descoberta menos conhecida do mesmo estudo, o que o segundo fator mais importante para diferenciar os melhores dos bons violinistas era, na verdade, o sono. Os melhores violinistas dormiam em média 8,6 horas por dia, cerca de 1 hora a mais do que a média dos americanos. No período de uma semana, também cochilavam em média 2,8 horas à tarde, cerca de 2 horas a mais do que a média. Os autores do estudo concluíram que o sono permitia que esses músicos de alto desempenho se recuperassem para estudar com mais concentração. Portanto, além de estudar mais, eles também produziam mais resultados naquelas horas de estudo porque estavam mais descansados. No artigo Déficit de Sono, o exterminador do desempenho, publicado na revista Harvard Business Review, Charles Sake Zessler, professor de medicina do sono da Faculdade de Medicina de Harvard, explicou como a privação de sono prejudica a performance. Ele comparou o déficit de sono a beber em excesso e conclui que virar uma noite, ou seja, ficar 24 horas sem dormir ou passar a semana dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite, induz uma debilidade equivalente à causada quando o indivíduo está com nível de 0,1% de álcool na corrente sanguínea. Pense bem, jamais diríamos como ele é trabalhador. Passa o tempo todo bêbado, mas continuamos a exaltar quem sacrifica o sono para trabalhar.
Embora o sono costume ser associado ao descanso do corpo, pesquisas recentes mostram que, na verdade, o sono descansa mais o cérebro. Um estudo da Universidade de Lübeck, na Alemanha, comprova que uma boa noite de sono pode aumentar o poder cerebral e melhorar a capacidade de resolver problemas. No estudo publicado na revista Nature, mais de 100 voluntários receberam um quebra-cabeça numérico com um detalhe pouco convencional. Era preciso descobrir um código oculto para encontrar a resposta. Os voluntários foram divididos em 2 grupos. Um pôde dormir 8 horas ininterruptas, o outro foi interrompido enquanto dormia. Então os cientistas observaram quais voluntários encontraram o código oculto. O resultado foi que, comparando-se aos voluntários que não dormiram bem, o dobro de pessoas do grupo que dormiu 8 horas resolveu o problema. Os pesquisadores explicaram que, enquanto dormimos, o cérebro trabalha intensamente para codificar e reestruturar informações. Portanto, quando acordamos, o cérebro pode ter feito novas conexões neurais e, assim, permitir uma variedade maior de soluções para os problemas, literalmente da noite para o dia. Uma boa notícia tanto para quem acorda com as galinhas quanto para quem vai dormir com as corujas. A ciência mostra que até um cochilo pode aumentar a criatividade. Para dar apenas um exemplo, um relatório do periódico Proceedings of the National Academy of Sciences revelou que até um único ciclo de REM, Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos, melhora a integração de informações não associadas. Em outras palavras, basta um breve período de sono profundo para nos ajudar a fazer o tipo de conexões novas que nos permite explorar melhor o mundo. Resumindo, é o sono que nos permite funcionar no nível máximo de contribuição e realizar mais em menos tempo. Embora a cultura do super-homem, que não precisa dormir, ainda persista, o estigma está diminuindo graças, em parte, a alguns grandes líderes, sobretudo em setores que costumam enaltecer aqueles que viram as noites, que se gabaram publicamente de dormir 8 horas seguidas. Essas pessoas, muitas delas verdadeiros essencialistas, sabem que hábitos de sono saudáveis lhes dão uma imensa vantagem competitiva. Jeff Bezos, fundador da Amazon.com, é um deles. Fico mais alerta e penso com mais clareza. Simplesmente me sinto muito melhor o dia inteiro, depois de dormir 8 horas. Outro é Mark Andreessen, um dos fundadores da Netscape e ex-limitador do sono, que costumava trabalhar até altas horas da madrugada e mesmo assim estava em pé às 7 da manhã. Ele confessou: eu passava o dia inteiro com vontade de voltar para casa e dormir. Hoje sabe a importância do sono. Se durmo 7 horas, meu desempenho já se altera. 6 ele fica abaixo do ideal. 5 é um grande problema. 4 me transformam em zumbi. Nos fins de semana, ele dorme 12 horas ou mais. Faz uma grande diferença na minha capacidade de ação, explicou. Esses executivos foram citados em um artigo intitulado Dormir é o novo símbolo de status dos empreendedores de sucesso. Nancy Jeffrey, do The Wall Street Journal, escreveu: é oficial. O sono, essa commodity valiosa nos estressados Estados Unidos, é o novo símbolo de status. Antes desdenhado como um defeito de gente fraca, os mesmos supertrabalhadores da década de 1980, que gritavam que almoçar é para perdedores, também acreditavam que dormir era para imbecis. O sono está sendo promovido como elixir restaurador da mente dos executivos criativos. A isso podemos acrescentar que também é o elixir restaurador da mente do essencialista perspicaz. Em uma reportagem do The New York Times, Erin Callan, ex-diretora financeira de um banco de investimentos, contou: numa festa com o pessoal do trabalho, em 2005, uma colega perguntou ao meu marido o que eu fazia no fim de semana. Ela me via como alguém cheia de energia e intensidade. Ela anda de caiaque, faz escaladas e depois corre meia maratona? Brincou. Não, respondeu ele com simplicidade. Ela dorme. Era verdade. Eu passava os fins de semana recarregando a bateria para a semana seguinte.
Portanto, se o estigma do sono ainda existir no seu local de trabalho, você pode tomar a iniciativa de estimular explicitamente o ato de dormir. Caso pareça radical, veja que os muitos benefícios do sono, mais criatividade, maior produtividade e até menos despesas com assistência médica, têm o potencial de afetar diretamente o lucro da empresa. Com isso em vista, não é tão difícil assim pensar na possibilidade de seu gestor ou o Departamento de Recursos Humanos desenvolverem uma política para incentivar os funcionários a dormir mais. Por exemplo, Charles Kessler, de Harvard, propôs uma política na qual nenhum funcionário poderia ir trabalhar dirigindo depois de virar a noite viajando, e outras empresas permitem que os funcionários cheguem mais tarde se tiverem feito hora extra na noite anterior. Como pesquisa para este livro, fui recentemente à sede do Google tirar um cochilo num dos seus famosos sleep pods. Os compartimentos do sono. Parece algo saído de um filme futurista da década de 1970, uma estrutura com cerca de 2 metros quadrados, suficiente para alguém se deitar, mas não completamente plana. Há uma espécie de cobertura arredondada que esconde apenas a parte superior do corpo, e por isso fiquei um pouco envergonhado no início, sem saber se conseguiria adormecer. 30 minutos depois, quando o compartimento vibrou suavemente para avisar que a sessão acabara, não tive nenhuma dúvida. Ao acordar do cochilo, pude realmente perceber como precisava desse descanso. Eu me senti mais alerta, mais esperto, com uma clareza maior de pensamentos. Para usar os compartimentos do sono, é preciso marcar hora. Das 50 pessoas que trabalham no andar onde ficam, imaginei que pelo menos 10 ou 20 revezassem sua soneca uma vez por semana. Errei. De acordo com a agenda, uma única pessoa aproveitara a oportunidade de recarregar o corpo e a mente com os 30 minutos de sono no meio do dia. Ainda assim, a presença do compartimento é importante para mostrar aos funcionários que o sono é prioridade. Nossa maior prioridade é proteger a capacidade de priorizar. Nesta parte do livro falamos sobre explorar e avaliar opções para distinguir as poucas essenciais das muitas apenas boas, triviais ou mesmo medíocres. Por definição, esse é um processo de priorização que inclui o desafio de filtrar alternativas que à primeira vista parecem importantes. Mas, como explica a lógica do essencialista, na realidade só existem poucas coisas de valor excepcional e quase tudo mais tem pouca relevância. O problema de se privar do sono é comprometer a capacidade de perceber a diferença e, portanto, de priorizar. Dormir bem vai melhorar a capacidade de explorar, ver conexões e fazer menos, porém melhor, durante as horas em que estiver acordado.